Porque quando a gente retoma o debate de carreira, né, nesse momento de greve, a gente tem uma situação nova na universidade, né? Acho que a federal daqui também tem hoje um quadro como as demais federais. Em torno de 30% do quadro é de docentes em estágio probatório. Na UF, um terço dos docentes são docentes em estágio probatório, né? E são docentes que entram na universidade, né, com uma perspectiva de poder realizar, né, o que eles tanto sonharam e construíram, né, no seu percurso de graduação, de pós-graduação, no seu percurso de fazer vários concursos públicos, muito disputados, e quando chegam à universidade se deparam com as condições que temos hoje na universidade, que não necessariamente são as condições que tínhamos há 10, 20 anos atrás, né? E são condições que, para os novos, muitas vezes são mais precárias do que as condições para os antigos. Não sei se vocês vivem aqui, lá na UF a gente tem vivido um intenso processo de assédio moral aos professores de estágio probatório, né? Alguns foram caracterizados como professores reúne, né? Os chefes e diretores de unidade chamam o professor reúne e dizem que não, você é professor reúne, então o professor reúne tem que dar muita aula. Né? O professor reúne tem que dar de 12 aulas no mínimo, 12 horas de aula no mínimo. Então esse é o quadro um pouco, né, que a gente tem vivido desde o processo de construção da mobilização já em 2011, né, e agora. E esse processo, num primeiro momento, foi um processo que a gente tinha uma caracterização muito clara, que era um processo que emergia de uma mobilização muito forte dos professores que chegavam à universidade. Por quê? Porque esses professores eram os professores que se encontravam, em geral, nas novas unidades, nos novos cursos, com péssimas condições, né? Falta de infraestrutura, número insuficiente, e por isso mais mobilizados. Né? E porque não viciados, né, numa cultura universitária, né, nos últimos 10 anos de mobilidade, né, que a gente passou aí 5, 7, 8, 10 anos, esses docentes muito mais mobilizados. Mas, para nossa surpresa, grata surpresa, as nossas assembleias foram tomando uma outra cara, que eu acho que é um pouco que está acontecendo aqui também. Né? A gente começou a fazer uma coisa que a gente não consegue fazer há muitos anos, né? Que é retomar a mobilização e retomar o diálogo com docentes, que são docentes de 20, 30 anos de universidade, com docentes novos. Né? E nas assembleias, qual o debate que a gente tem feito? O que nos unifica enquanto docentes mobilizados e dispostos a lutar novamente, depois de 7 anos sem uma greve. Né? E uma greve com 39 universidades, a última greve, que não foi lá uma grande greve, em 2005, né? O que leva a essa mobilização? E vários dos companheiros mais antigos começavam a pensar: o que levou a essa mobilização? Essa pauta traduz a mobilização, e a gente conversa muito sobre isso, conversamos também em Brasília, no Comando Nacional de Greve, né? O que, na verdade, traduz a unidade nas assembleias, nos atos públicos e nos debates tem sido uma indignação, né? Uma indignação que diz respeito ao conjunto de condições precárias. Então, desde um péssimo salário, né? Mas, sobretudo, não péssimo salário, sobretudo, uma condição de indignação perante as condições de trabalho, de salário e a desestruturação que a nossa carreira sofreu ao longo do tempo, o nosso trabalho cotidiano sofreu ao longo do tempo. E aí, começamos a fazer o debate sobre a pauta, condições de trabalho e carreira, e esse debate a gente tem feito de uma forma que é um pouco o que eu trouxe para vocês aqui hoje, que é um pouco resgatar o que leva, né, ao quadro atual que a gente tem hoje, de desestruturação da nossa carreira, por isso a nossa pauta é reestruturação, né? E o que foi deformando, né, a carreira, mas não deformando a carreira em uma malha salarial, mas o que foi deformando a carreira em uma malha salarial e foi fazendo com que esse grupo de docentes novos e antigos, né, fosse perdendo a capacidade de dialogar, né, porque somos muito diferentes, né? Nossas possibilidades salariais são diferentes, nossas possibilidades de acesso a grupos de pesquisa, né, e pós-graduação são diferentes, né? Mas temos hoje uma unidade em torno de uma questão que é central, né? Essa universidade que temos hoje não nos agrada mais.
Ou seja, esse trabalho que nós fazemos hoje na universidade, novos e antigos, né, não nos satisfaz. Né? Foi perdendo-se vida. Né? Então, tanto o trabalho do professor que dá muita aula na graduação, que é chamado de dar muita aula na graduação, foi perdendo sentido, porque é um professor que entrou na universidade, né, se formou para ser um professor que faz pesquisa, ensino e extensão, às vezes até mais que faz pesquisa, porque fez mestrado, doutorado, e já entra na carreira de pesquisa, né? Junto com o professor que já está há muito tempo na universidade, também se vê, quando está na pós-graduação em estrito senso, forçado a uma auto-intensificação do trabalho. Né? Para se manter na pós-graduação em estrito senso, ele mesmo se impõe uma intensificação do trabalho, que a gente conversava hoje. Né? Ou seja, não precisa ninguém dizer. Né? A CAPES colocou um conjunto de normas que fez com que os professores que hoje têm acesso ao estrito senso sejam professores que se auto-intensificam o seu trabalho e querem, na verdade, para se manter, publicar mais, e vai perdendo sentido, porque eu tenho que publicar numa velocidade, numa quantidade, né, que o produto do meu trabalho vai não tendo mais identidade. Então, esse debate a gente tem feito muito lá e a gente tem conversado muito, e é um pouco o que eu trouxe para vocês, um pouco da história. A gente tem feito isso lá e tem sido uma coisa muito importante, porque tem muitos professores novos, né, que sequer sabem que é a sua carreira, o ponto que ela foi decomposta ou, né, desestruturada. Né. Então, a gente tem recuperado um pouco a proposta do antes. A gente já leu todos os panfletos, né, para mobilizar, né, todos os materiais do antes. A primeira coisa que aparece na pauta de unificação do antes, da proposta do antes, é que a nossa proposta de carreira mantém o regime do CUPS. Esse nome parece mais às vezes parece um palavrão, né? Que é uma estrutura de carreira que, na verdade, nem existe mais como ela foi pensada em 87. Né? Então, para o pessoal mais antigo, pode até me ajudar a lembrar um pouco, né? Eu não estava na universidade ainda, entrei um ano depois na universidade. Mas por que a gente reivindica o CUPS? Né? Na verdade, porque o CUPS foi resultado de uma luta que a gente teve de 85, se eu não me engano, que é mais antigo, me ajuda a lembrar. 85, né? Qual foi a primeira grande luta que o movimento docente fez? Né? A primeira grande luta que a gente fez em 85 foi pela unificação das carreiras, porque tínhamos universidades fundacionais, né, federais e autárquicas, que tinham carreiras distintas. Né? Então, o primeiro grande embate e reivindicação do movimento docente era o quê? Por uma carreira única. E a gente conseguiu isso em 85. Por que a gente lutava por uma carreira única naquela época? E a gente gosta de resgatar isso na dúvida, porque isso tem sentido no nosso debate hoje. Né? Por que reivindicamos a carreira única hoje? Por que reivindicávamos a carreira única na época? Nós reivindicávamos a carreira única na época porque nós entendíamos, né, que a carreira única, na verdade, tinha uma conexão direta com o nosso projeto de universidade. Né? Que era um projeto que pensava na universidade como tendo um padrão unitário de qualidade. Ou seja, a gente pensava que deveríamos construir um projeto de universidade para o Brasil que pudesse diminuir as desigualdades intensas e profundas que as universidades autárquicas e fundacionais tinham, né? Entre Norte e Nordeste, né? Entre interior do Estado e capital. Né? Isso era muito distinto, isso hoje ainda é muito distinto. E o ANES começou no movimento docente a reivindicar essa ideia do padrão unitário de qualidade. Né? E junto com o padrão unitário, a gente compreendia que era fundamental ter uma carreira única, porque a gente achava que a carreira única ia fazer com que a gente, na verdade, tivesse um passo, né? Prosseguindo um passo para ter um caminho para construir um projeto de universidade no Brasil. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu em 85, depois de uma greve, de uma luta intensa, que a gente só conseguiu as coisas ao longo dessas 3 décadas, com muita luta, né? Conseguimos esse primeiro processo de unificação da carreira das fundacionais. Na sequência, 2 anos depois, a gente conseguiu unificar a carreira de todos os professores das instituições federais de ensino superior. Né? E essa carreira para a gente era fundamental para ser um passo para construir um projeto de padrão unitário, né, de qualidade para as universidades brasileiras e, fundamentalmente, construir um projeto de unidade dos trabalhadores docentes. Né? A gente sabe que é
fundamental, né? Por exemplo, a contra-reforma do Estado, que Fernando Henrique, né, incorpora do Banco Mundial para o ensino superior, né? E a contra-reforma do Estado, que o Bresser Pereira tenta implementar, um dos eixos centrais qual é? Descentralizar carreiras. Né? Vou abrir um parênteses. Eu sou pesquisadora na área de saúde, não sou da área de educação. Né? E eu estou terminando meu doutorado, eu estou discutindo contra a reforma do Estado e trabalho no serviço público. Né? Então, na área de saúde, tem vários pesquisadores, né, consultores do Banco Mundial, que dizem o seguinte: os trabalhadores da América Latina, né, os sindicatos de trabalhadores do serviço público da América Latina, são os principais responsáveis pela não implementação do que eles chamam de reformas, boas reformas, mas que a gente sabe que são as reformas neoliberais. Então, primeiro passo para a gente quebrar a resistência dos trabalhadores do serviço público da América Latina: descentralizar. Segundo passo, descentralizar e descentralizar as carreiras. E após descentralizar as carreiras, no caso da saúde, né, fazer carreiras por profissões, que é isso que eles estão fazendo na proposta de mudança da saúde. Né? Então isso conecta direto com o debate da nossa carreira. Né? Então, para a gente sabe que é fundamental que o padrão unitário, que o projeto de universidade que a gente defende, uma carreira única, fundamental também uma carreira única que traga a conexão que a gente vê necessária de fazer pesquisa, fazer ensino e fazer extensão, que é o nosso projeto. A gente não quer o professor ensinando e não ser o professor do conhecimento. A gente acha que isso precariza a formação que se dá na graduação. Então, juntando padrão unitário de qualidade, critério de ensino, pesquisa e extensão, e juntando a carreira única enquanto uma possibilidade de unidade do conjunto dos trabalhadores docentes no trabalho que eles fazem na sua organização, foi um eixo fundamental da defesa do projeto de universidade do ANTE. Se vocês quiserem perguntar, vai ser no final, como é isso? Tá. Se eu estiver me estendendo também, você me acelera, tá? Então, naquele momento, a gente tinha no PUCS um projeto onde a gente tinha, na verdade, uma coisa que a gente não reivindica mais. A gente reivindica o PUCS, mas nem tudo do PUCS. O PUCS trabalha com 2 carreiras e 4 cargos, que é o que vigora hoje na universidade. Né? Uma carreira que a gente chama de primeiro e segundo grau, uma carreira para magistério superior, com 2 cargos cada uma. Ou seja, eu entro na carreira, entrava na carreira como auxiliar de ensino. Quem é mais antigo aqui, eu entrei como auxiliar de ensino. Eu sou uma. Já estou achando que eu sou meio jurássica já. Então, você entrava como auxiliar de ensino na carreira e tinha uma possibilidade, ao entrar, de vislumbrar que um dia você atingiria uma parte da sua carreira. Você chegaria a adjunto 4. Né? Para chegar a titular, já era o primeiro problema, que a gente não está reivindicando isso mais de curso. Né? Eu tinha que ter abertura de um concurso, um outro concurso para o cargo de titular. Isso é o que vigora hoje para a gente. Né? Na verdade, é o que vigora com uma pequena deformação que foi incluída do associado. Né? Do associado. Então, o PUCS basicamente trabalhava com a ideia de que eu tinha um processo de uma carreira, né? Que eu tinha um percurso do meu trabalho e esse percurso eu podia percorrer com uma segurança que, se eu fizesse ensino, pesquisa e extensão, eu seria avaliado a cada 2 anos e a cada 2 anos eu teria a progressão que a gente chama de progressão horizontal, não é isso? Que é entre os níveis 1, 2, 3, 4 e a progressão vertical que é entre as classes. E o PUCS combina uma coisa que foi um grande debate do ANTE, que eu acho que depois você vai falar um pouco da construção da carreira do ANTE, pode falar, né? Uma grande polêmica, que eu também não estava nesse congresso em Manaus sobre a carreira do ANTE, era que o PUCS defendia e defende a possibilidade da progressão combinar avaliação de desempenho com titulação. Né? Então, na verdade, o que o PUCS se reconhece? Que a titulação é importante, mas que também é importante trabalho com desempenho cotidiano, de ensino, de pesquisa e extensão. E por isso eu posso progredir, tanto nos níveis, mas sobretudo nas classes, mesmo não tendo titulação. O que não ocorre mais na nossa carreira toda, porque para ir associado hoje eu preciso ser doutor. Né? Mas no PUCS se vigora o quê? Até hoje. Para chegar até adjunto, eu não necessariamente preciso ter o título. Eu tenho que ter uma boa avaliação de desempenho e uma justificativa, quando eu for de assistente
para adjunto, por que eu não, na verdade, obtive o título? Se o meu programa de trabalho, o meu departamento não me possibilitou se afastar desse trabalho e fazer o meu doutorado, né, eu não posso ser penalizado. Então o Cúmplice pensou nisso. Por que ele pensava nisso? Porque a realidade é muito perversa, né? Nessa época eu tinha universidades que sequer os docentes tinham condições de sair para fazer mestrado e doutorado. E mais grave, você não tinha nem número de pós-graduação em termos de programas disponíveis para qualificar todos os docentes em mestrado e doutorado. Quem é, como eu, de 20, 30 anos de universidade, lembra disso. A dificuldade que era a gente ter um programa, e quando éramos no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, a dificuldade da gente obter uma possibilidade de se afastar, de vir para o Sul, Sudeste, não é isso? E fazer a nossa qualificação. Então, o Cúmplice reconhecia isso e fez uma carreira que não penalizava. Né? Por que eu digo que isso foi uma grande polêmica no ANTES? Porque o ANTES, o primeiro debate que o ANTES fez de carreira, que foi em Manaus, contei para mim que ano foi, 93, eu estava começando a militar no ANTES, havia uma polêmica. Haviam aqueles, como a minha seção sindical, que reivindicavam a manutenção dessa lógica, ou seja, eu aliar titulação à avaliação de desempenho para progredir, e havia um outro setor, que foi o que saiu vencedor do Congresso em Manaus, que defendia uma carreira que a progressão entre classes seria exclusivamente por titulação. Depois a gente acabou fazendo um debate novamente sobre isso, que eu acho que é o que ele vai, não é isso? Resgatar o debate mais recente. O que a gente achou que seria importante resgatar esse curso? Para a gente entender um pouco, porque todos nós, na verdade, a pé adjunto, não a pé associado, mas a pé adjunto, a maior parte dos professores que entraram na universidade ainda são adjuntos, né? Estão em estágio colaboratório, que entraram no período reúne, né? E, na verdade, o que vigora para a gente são essas normas e essas formas de pensar a carreira. O que aconteceu? Né? O que aconteceu é que, paulatinamente, houve um conjunto de processos de tentativa de reforma ou de contra-reforma do ensino superior que foram de forma, eu diria, insidiosa ou de forma, às vezes, não explícita, deformando a carreira da gente, adequando a carreira da gente ao processo de contra-reforma do ensino superior. Né? A primeira grande tentativa foi na década de 80. Né? Foi o que a gente chama de Projeto GES. Por que a gente gosta de resgatar o Projeto GES? Porque o Projeto GES tem tudo a ver com a proposta que o governo quer fazer hoje para a nossa carreira. Né? Qual é a ideia desse grupo executivo de reforma do ensino superior? Ou grupo de estudos? Eu não lembro por tempos. Esse grupo foi um grupo que o MEC montou e que tinha uma proposta central que era contra o padrão unitário de qualidade. Eles defendiam a ideia de que a gente deveria ter alguns centros de excelência, algumas universidades queriam produzir com o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e alguns escolões ou colegiões de terceiro grau. Né? Não seria necessário que todos os universitários na sua graduação tivessem na sua formação uma universidade que os professores pesquisassem, fizessem pós-graduação estricto sensu, fizessem pesquisa, ensino e extensão. Na verdade, esse grupo defendia uma massificação do ensino superior, né, baseado na reprodução do conhecimento, e um pequeno grupo de universidades que seria o centro de excelência. Né? A gente gosta de resgatar isso porque a carreira que o governo quer nos impor hoje tem tudo a ver com isso. Na verdade, recoloca esse princípio de fundo do Projeto GES. Né? Então, o movimento docente, mais uma vez, foi capaz de resistiu, mas o Projeto GES, na verdade, não foi implementado formalmente, mas informalmente foi. E mais perversamente. Porque hoje não tem algumas universidades, centros de excelência e vários escolões. Hoje eu tenho dentro de uma mesma universidade, ou às vezes dentro do mesmo departamento, um pequeno grupo, que é o grupo que tem acesso a financiamento de pesquisa, consegue resistir ao padrão CAPES de cadastramento, né, como professor do estricto sensu, consegue se manter com essa produtividade, e um número grande de docentes que não conseguem, né, se manter nesse nicho de excelência. Então, hoje, o que a gente tem na universidade?
nas unidades debater? Então, lá na UFO, o máximo que a gente consegue dentro do Instituto é 50% dos docentes estão na pós-graduação estricto sensu. Isso é o máximo. Em geral, em cada unidade você tem de 25% a 30%, 40% dos docentes são da pós-graduação estricto sensu. Conseguem resistir e ficar, mesmo que adoecendo, né? O restante não consegue ainda, mas está, na verdade, se auto-impondo um regime de trabalho intenso para conseguir chegar nesse nicho de excelência. O que a gente compreende hoje? Que o GES não passou com esse formato, mas o GES existe na nossa universidade hoje, né? Nós hoje temos um pequeno grupo que consegue se manter na pós-graduação estricto sensu, consegue financiamento de pesquisa, e um grupo maior de professores que não consegue resistir ou não consegue, né, galgar esse estágio, né, que para esse tempo se defendia e que para hoje se defende. O que foi acontecendo, na verdade? O que foi acontecendo é que a gente conseguiu um avanço na Constituição, né, mas logo depois a nossa carreira foi sendo deformada de acordo com a Contra-Reforma do Estado, né? Todo mundo lembra da época do Fernando Henrique, quem é mais velho, né? Quem é mais novo não tanto, mas se lembra como estudante, né? Da época do Fernando Henrique, que houve uma grande tentativa de uma reforma do Estado no campo administrativo. Uma parte dessa reforma que José Pereira conseguiu, e a outra parte, infelizmente, ele não conseguiu. Os dois governos Lula e o governo Dilma estão conseguindo, né? Estou falando, por exemplo, na área de saúde, né? A gente resistiu muitos anos, né, à privatização da saúde, ou seja, a gente resistiu muitos anos à implementação das organizações sociais e da precarização do trabalho na saúde, e hoje não existe mais, né? Na verdade, o Sistema Único de Saúde hoje se a gente for olhar, quase todos os estados têm ou organização social ou em suas versões a Dilma e a Lula, que é a Fundação Estatal de Direito Privado, e nós conhecemos bem a última versão, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? O que o Bresser trazia como central na reforma do Estado? A primeira questão era mexer fundamentalmente com o Estatuto do Regime Jurídico Único, ou seja, flexibilizar os direitos dos trabalhadores do serviço público. Como ele não conseguiu, fruto de muitas lutas, né, na rua, e muitas lutas jurídicas que a gente travou, né? Na verdade, a gente conseguiu derrubar, né, a lei do emprego público, que não me lembro exatamente o número, né, transformava todos nós em seletistas, né? O que foi se fazendo? Foi se implementando a Contra-Reforma do Estado no trabalho do serviço público aos poucos, né? Começou com a primeira orientação do Banco Mundial, que era fazer remunerações que fossem mais produtivistas e menos vencimento básico. Então, o primeiro grande movimento, que uma parte de nós conhece, a outra mais nova não conhece, foi a implementação da primeira gratificação, que foi a GAI. Tinha a GAI, que era para o executivo, tinha a GAM, os militares, tinha várias outras, né? O que foi isso? Foi a primeira vez que a gente teve nosso salário não só mais uma linha do contra-cheque, mas uma linha do contra-cheque de vencimento básico e uma linha de uma gratificação. Não satisfeitos com essa gratificação, porque ela não era o que eu queria, porque ela era fixa, e ao ser fixa, a lei garante que a gente leve ela para a aposentadoria, né? Eles instituíram logo depois, em 1998, a GED. Essa muita gente já conhece. A GED foi uma nova perversidade. Por quê? Porque a GED era uma gratificação inicialmente, que ela era uma gratificação variável, e que ela induzia, né, a um produtivismo de cunho basicamente quantitativo, né? A gente tinha que produzir muita quantidade de aula e muita quantidade de orientação e muita quantidade de tudo, né? E essa gratificação, na verdade, nos impôs o primeiro problema. Qual foi esse primeiro problema? Diferenças entre nós, né? Porque tínhamos que sair contando aulas, né? Disputando pontos. E mais grave, diferença entre ativos e aposentados. Por quê? Fernando Henrique não logrou sucesso em fazer toda a reforma da Previdência. Lula fez o resto em 2003 e 2012. Né? Como ele não logrou sucesso, não obteve sucesso, o que ele fez? Fez uma reforma por dentro da carreira. Ao instituir a GED, fez uma GED diferenciada para os aposentados. Né?
foi a primeira grande diferença que a gente teve. Os que já eram aposentados tinham um número de pontos fixos inferior ao da ativa. Está muito chato, gente. Se estiver muito devagar ou muito detalhado, eu posso acelerar, tá? Por que a gente frisa isso? Porque, de uma certa forma, a gente começou a não se identificar enquanto trabalhador docente. Naquela época, a gente tinha grande facilidade de mobilizar aposentado e ativo. As assembleias lotavam de aposentados e ativos, discutíamos tudo como trabalhador, todos como trabalhadores docentes. A partir do momento que eu começo a ter fragmentações na minha composição de contra-chefe, isso facilita uma fragmentação na hora da minha organização e uma fragmentação na hora de eu discutir a pauta de reivindicações, na hora de eu resolver se eu entro ou não entro em greve, né? Porque fica uma dificuldade enorme de identidade. Eis que piora, né? Em vez de melhorar, piora, né? Nós tínhamos, aí todo mundo gosta de lembrar, nós antes tínhamos a defesa do associado, tínhamos, mas não do associado que o governo nos impôs. Né? Tínhamos na nossa pauta a carreira do antes, que incluía o cargo de associado, e fizemos esse debate durante as negociações com o governo. A lei que criou o associado trouxe mais um problema para nós, e esse eu acho que é um dos problemas mais graves. Né? Colocou o associado como um elemento a mais do PUCS, mas muito diferente do PUCS. Lembram que a gente poderia, segundo o PUCS, progredir com avaliação de desempenho e titulação? Né? Para o associado, começou a valer uma lógica diferente. Isso começou a impor uma diferença entre nós. Teria que ter o doutorado para ser associado. Isso foi a primeira grande diferença entre a nossa proposta e a proposta do governo. A segunda grande diferença, como não era uma nova carreira, né, na verdade era um remendo no PUCS, não houve um processo de transposição. E não havendo transposição, o aposentado ficou de fora. Né? Então vejam vocês, o aposentado ficou de fora é o primeiro problema. Né? Aquele professor que ficou anos na universidade e só conseguiu chegar de adjunto 4, porque não abria concurso particular, e se aposentou como adjunto 4, o que aconteceu com ele? Ficou como adjunto 4. O mais grave aconteceu depois. Ao criar o associado, em 2008 se criou uma diferenciação salarial enorme entre o associado e o adjunto. O que significa isso na prática? A tal reforma da Previdência dos antigos, que o Fernando Henrique não conseguiu fazer, né? Que ele só conseguiu fazer dos novos, né? De 2012 em diante, de 2013 em diante, ele foi implementando através das nossas malhas e da nossa mudança da carreira. Ou seja, o aposentado de hoje é um aposentado que está fadado a ser adjunto 4 para o resto da sua vida, porque ele não pode progredir, ele não pode fazer a sua progressão. E o aposentado, que foi aposentado de mestrado, mesmo que tivesse uma transposição, porque a exigência de doutorado existia, não poderia fazer. O que aconteceu? Foi mais um problema de fragmentação entre nós. Foi um grande debate, tem vários documentos do antes dessa época, onde nós resistimos na medida do possível, porque nessa época já não tínhamos a mobilização suficiente para resistir, à inclusão do associado a partir de várias questões. A primeira delas é, não incorpora a possibilidade do professor que foi adjunto, né, se aposentou como adjunto 4, ser transposto. O segundo grande problema, professores que estavam há 10 anos como adjunto 4. Havia uma reivindicação do sindicato que diria o seguinte: o professor que está há 10 anos, ele vai poder ser avaliado e progredir até associado 4. Avalia ele nos 8 anos, se ele obtiver sucesso nessa avaliação dos últimos 8, 10 anos dele de adjunto, ele pode progredir até associado 4. Na verdade, o governo não respeitou isso, fez uma progressão igual para todos. Ou seja, o professor que tinha entrado há 8 anos na universidade, tinha chegado a adjunto 4, ele ia progredir tanto quanto o professor que, por impedimento da própria carreira e da própria universidade, estava há 10 anos como adjunto 4 doutor. Então, na verdade, todos foram igualados numa situação que havia uma desigualdade. Na verdade, os
abria o concurso para titular e não tinha para onde progredir. Esse foi o grande problema. Um outro grande problema, só problema, né? Só problema para a administração, foi o quê? O quebra-cabeça que eles foram fazendo na nossa carreira, né? Com a nossa malha salarial, né? Não, a gente incorpora uma gratificação de vocês. Todo mundo aplaudiu, mas a gente cria outra. Né? A gente incorpora uma, cria outra. E mais grave, tira a titulação de dentro da nossa malha salarial. Né? Porque quem é novo, né, não conheceu isso. Né? Como é que era antigamente? O percentual da titulação fazia parte do meu vencimento básico e era igual para todo mundo. Né? Primeiro era 50% para doutorado, depois se tornou 75%. Mas era igual. O doutor era doutor de adjunto 1 a adjunto 4 e se fosse para associado, com o mesmo valor do doutorado. O que eles fizeram? Tiraram a retribuição de titulação de dentro do salário, transformaram num valor fixo, que aí a gente não sabe como eles vão reajustar ao longo da nossa vida futura, e mais grave, criaram uma diferenciação enorme de valores entre o doutor, a retribuição de titulação do associado para o adjunto. Quem já passou recentemente aqui de adjunto para associado? Né? Você viveu isso, né? Quer dizer, o doutorado do associado 1 vale percentualmente muito mais que o doutorado do adjunto 4. Mas é uma coisa assim absurda. Vale quase o dobro do doutorado. É o mesmo doutorado, o professor é o mesmo, continuam fazendo as mesmas coisas. Por que aconteceu isso? Por quê? Óbvio. Porque se eu tiro a retribuição por titulação e transformo em uma coisa à parte que eu posso mexer com ela, o que vai acontecer? A RT do aposentado do Instituto 4, eu posso continuar com um patamar baixo e eu aprofundo as diferenças do aposentado com o ativo. Porque o aposentado nunca vai poder virar associado. Então ele vai ficar eternamente adjunto, eternamente doutor e eternamente uma retribuição de titulação do doutorado que é desvalorizada em relação ao professor ativo. Está dando para entender? Tá. Foi, né? Então, o que foi acontecendo na verdade? Temos uma carreira hoje que é um pouco que a gente conversou. Ela nos divide. Se a gente for olhar aqui na sala, a gente é muito diferente. Né? Não só no contra-cheque, mas na nossa vida na universidade. Né? Somos diferentes se conseguimos ou não chegar ao patamar de professores da pós-graduação estrito sensu. Se conseguimos mais, nos manter no patamar de pontuação da CAPES. Somos diferentes, somos aposentados da ativa. Se nos aposentamos antes de 98, somos muito diferentes. Se nos aposentamos agora, recentemente, somos muito diferentes. Isso foi fazendo com que tivesse muitas dificuldades em fazer uma luta comum, por óbvio, uma pauta comum. Né? O que tem acontecido com o debate nosso mais recente? Né? A nossa pauta ela tem uma discussão salarial, tem, mas ela é uma discussão que parte da carreira, da estrutura da carreira, que parte de uma concepção de universidade, para depois eu passar por uma malha salarial e eu discutir a questão do salário. Né? O que o governo tem feito? O governo tem usado o chamariz do salário, né, para deformar a nossa carreira, não é isso? E para transformar o nosso trabalho numa outra coisa, que não tem muito sentido mais para a gente, e transformar esse grupo num grupo super fragmentado, num coletivo de docentes universitários federais super fragmentado. Então, o que a gente tem feito? Não sei se o debate de vocês aqui tem sido esse. O debate das nossas assembleias, o debate da carreira lá, tem sido um debate essencial para a gente, para resgatar um pouco o que há de comum no nosso trabalho. Né? E por que a gente defende padrão unitário de qualidade, e por que a gente protocolou um documento na CAPES para poder discutir pós-graduação, critérios, né, para a pós-graduação. Por que na nossa pauta tem condições de trabalho? É porque também o professor que está há 30 anos na universidade, né, na verdade está passando por um intenso processo de intensificação do trabalho. Se ele é um professor da pós-graduação estrito sensu, ele tem um outro tipo de intensificação. E se ele é um professor que só consegue ficar na graduação, ele tem um outro processo. Mas todos nós sofremos, na verdade, o resultado um pouco dessa história que a gente contou. Essa história é uma história da carreira, mas é uma história da carreira que foi construída para os sucessivos governos, os dois do Fernando Henrique, os dois do Lula e mais recente da Dilma, poderem fazendo, né, montar um quebra-cabeças,
setor dos docentes. Depois coloca uma outra peça fundamental, reúne, né? Que trabalha com expansão, intensificação do trabalho e precarização das funções, né? Uma expansão precarizada e rebaixada. Põe mais as peças da Fundação Dita de apoio, né? Que fez da nossa vida, né? Uma vida, né, de responder às demandas do mercado. Infelizmente, uma boa parte dos docentes se entregou a esse processo. Coloca um outro processo de intensa digitalização da nossa vida, né? Antigamente, a gente tinha financiamento na universidade para pesquisa. Hoje, para obter financiamento, mesmo dentro da universidade, você tem que responder um edital. Então, o que isso vai fazendo com a gente? São várias pecinhas do quebra-cabeça que, na nossa avaliação que a gente tem feito lá na DUF, a carreira que o governo quer nos impor é uma peça, quase uma das últimas peças, e talvez uma peça fundamental para compor esse quebra-cabeça da contra-reforma do ensino superior. Por quê? Eu vou falar depois desse gráfico muito bom. Faz sucesso aqui, porque faz sucesso lá. Faz um sucesso aqui, fez o banner, o professor nunca tinha estado onde. O que o governo quer nos impor? Né? Ele quer nos impor uma nova carreira que trabalha com alguns elementos centrais. Esse quadrinho aí todo mundo tem quase, né? Foi distribuído, a gente reproduziu esse quadro antes de todo mundo. O que eu queria ressaltar dessa carreira que dialoga com o que foi lá atrás o processo de Edes, lembra? A reforma do ensino superior. Né? O que o governo propõe para a gente? Ele propõe uma carreira, no primeiro momento, que é uma carreira que trabalha, num primeiro momento, com a inclusão de uma nova classe, lembra? Né? O sênior. Né? Qual é o problema do sênior? Né? O primeiro é que ele ia criar uma carreira fictícia, como foi a do associado, né? Cuja melhora salarial era só do sênior e era uma carreira fictícia, porque até as pessoas chegarem a sênior, esse impacto salarial seria de uma parte pequena que ia demorar a chegar a sênior. Segundo, ele esticava a carreira mais alguns anos, ou seja, o professor entra na universidade e fica trabalhando eternamente, até expulsório para poder atingir, né, o nirvana do professor titular se abrir uma vaga. E o maior problema na nossa avaliação da carreira que o governo nos propôs inicialmente do sênior é o quê? Para o sênior, um lugar diferente, ou seja, chegaremos todos a sênior? Não. Aposentados associados? Não. Aposentados ativos que já foram? Jamais. Né? Então, quem é associado hoje vai ficar trabalhando mais uns anos, mesmo podendo se aposentar para chegar a sênior. Né? E pode chegar a sênior? Não, necessariamente. Porque para chegar a sênior precisa ser um professor da pós-graduação de processo, inteligente pesquisa. Por que isso para a gente é fundamental entender? Porque para a gente recoloca aquele projeto inicial de Edes, né? Que é eu criar por dentro da carreira um pequeno grupo de professores, que é o grupo que consegue resistir e produzir e não adoecer no programa de pós-graduação de censo. Esse poderá chegar ao final da carreira e, consequentemente, fazer o concurso para titular. E um outro grande número de docentes que vai lutar muito para chegar lá, não vai conseguir, não é porque não quer, porque o padrão CAPES não deixa todo mundo chegar lá, realmente. Né? Isso vai criar o quê? Um problema para o ensino. Por que cria um problema para o ensino? Porque eu vou reproduzir o padrão de Edes, lembra? Eu vou reproduzir nichos de professores, né? Que vão ser professores que na sua carreira conseguem chegar para a graduação de censo, produzir, ter linha de pesquisa, e isso vai se autoalimentar, e eu vou ter um grupo enorme de docentes que vai perseguir, né, esse objetivo, não necessariamente vai conseguir, e vai ser um grupo que vai se dedicar, se tiver alguém em dois, né? Os reitores dizem que não querem, né? Mas eles sempre começam dizendo que não querem, mas se tiver alguém em dois, esse grupo vai ficar dando muita sala de aula de graduação. E para a gente isso incide sobre a condição do nosso trabalho, mas fundamentalmente incide sobre uma luta que os estudantes têm que fazer contra essa carreira, que é o quê? Uma subordinação do ensino de graduação a uma segunda categoria. Né? Os docentes da pós-graduação de censo, para conseguir se manter, obviamente vão colocar seus doutorandos, seus mestrandos fazendo estágio docentes para poder, né,
manter o padrão, que já está acontecendo, né? E o que vai acontecer? Eu vou ter um contingente enorme de docentes que o governo diz, se quiser chegar rapidinho ao sênior, tem muita aula. Vocês vão levar 18 meses em cada nível daquilo. Mas se quiser chegar rapidinho, tem mais de 12 horas aula. Aí todos vão se dedicar para chegar rápido no topo da carreira para 12 horas aula. Quando chegarem lá em adjunto, né, antes em associado, agora em adjunto, vão olhar e vão dizer: bom, dei muita aula, não consegui fazer minha linha de pesquisa, não consegui, né, na medida que eu queria, né, ser um pesquisador, porque eu fiquei muito em sala de aula, e eu vou chegar aqui e vou parar, porque eu não vou conseguir progredir para sempre. Né? Aí tem o governo disse para a gente 15 de maio, duas coisas. Não negociamos porque está em greve, mas já voltaram atrás, ainda bem. A força da nossa greve fez eles voltarem atrás. Mas mais, não, a gente mudou a proposta, acho que vocês vão gostar mais. Que é? Não, a gente tirou o sênior. Ah, ótimo. Mas a gente mantém o critério sênior para o associado. Ou seja, na nova carreira, só chegará associado se o professor for professor da pós-graduação de ciência e linha de pesquisa. O que para a gente mantém o problema. Diminui o problema daquela coisa de esticar ficticiamente a carreira, né? E a vaga salarial, mas mantém o problema essencial, que é o problema de criar um grupo dentro da carreira, que isso é o mais grave. Né? O que é uma carreira, uma concepção de carreira? Carreira é o caminho que o trabalhador, quando entra, né, numa instituição, olha e sabe que pode percorrer, né? Pode se qualificar, pode desenvolver o seu trabalho, ser avaliado coletivamente. O que é uma carreira que você olha e você sabe que não necessariamente você consegue chegar ao final, né? Porque não é para todo mundo realmente. O que eu gosto sempre de lembrar, né, para os mais novos, os mais antigos como eu, já sabem disso. O governo tentou fazer isso quando instituiu a carreira, a classe de associados. Vocês lembram disso? A primeira versão do governo de associado, ela não era para todos. Tinha o que a gente chamava de funil, né? Tinha um critério de cálculo para cada instituição que nem todos chegariam associados. A gente fez uma luta intensa na negociação, conseguiu reverter esse elemento, não conseguimos reverter os outros. O problema do aposentado, né? E o problema da questão do doutorado, exigiu o doutorado. Mas conseguimos reverter um tal do funil, que seria o associado, não é para todos. O que o governo faz agora não é nenhuma novidade, ele requenta, né? Tira da geladeira a mesma proposta quando criou o associado, de dizer que na nova proposta, agora com transposição, o associado não será para todos. O que eu queria conversar um pouco com vocês? Essa é um pouco a comparação de hoje, né? Então, na proposta de 15 de maio, a proposta do governo é o auxiliar de ensino com 4 níveis, o assistente, o adjunto e o associado. Sendo que o associado não é para todos, e sendo que fez com 18 meses, se der muita aula, podem acelerar por 12 meses, né? Não sei para que acelerar tanto, porque vai chegar lá em cima, não vai conseguir chegar, né? E o que a gente trouxe aqui como debate, né? Que eu acho que é um pouco que a gente tem que começar a pensar. Qual a relação que isso tem, se passa uma proposta dessa em definitivo, o que isso vai mudar no nosso trabalho na universidade? Na verdade, não é uma questão só corporativa da carreira do docente, né? É uma questão de que isso muda fundamentalmente o sentido do trabalho docente e mais. Institui entre nós uma disputa cada vez mais ensinada. Né? Se hoje já há uma disputa para se manter na pós-graduação de estrito senso, com essa nova carreira haverá cada vez mais e mais. Né? Então isso coloca mais, na nossa avaliação, mais uma peça num projeto que é um projeto de diferenciação mesmo. Expansão massificada da graduação. Uma pesquisadora nossa da educação, ela usa o termo que muita gente tem usado, né? Uma produção em massa de títulos todos, né? São títulos de graduação, né? Que não necessariamente vão servir para alguma coisa. Por quê? Porque são processos aligerados de formação, precarizados de formação, com criação de cursos que não tem sentido nenhum no mundo do trabalho, né? Por exemplo, a minha área é uma área, né? Criar um curso, depois do reúne de saúde coletiva. E contem aí quem é da área de saúde, que curso é esse, né? Que vai trabalhar, porque para mim a questão da
organização coletiva faz parte do trabalho do trabalhador de saúde, né? Então, foram criando, né? Aqui vocês têm vários cursos, né? Curso de clínica, curso de segurança pública, e mais outras coisas, né? Então, ela tem chamado isso, é muito interessante, ela faz esse debate com a gente na Assembleia, os títulos todos, né? Eu massifico a graduação, mas precarizo a condição desse ensino, precarizo a condição do trabalho, instituo uma universidade para ter pequenos nichos de excelência, um projeto GES atualizado para 2012. Uma universidade terá pequenos nichos de excelência, onde as pessoas se manterão ainda com o seu trabalho sem sentido. Por quê? Porque produzem em quantidade e velocidade que não tem nem tempo, né? Quem é pesquisador na universidade hoje sabe, né? Não tem nem tempo para curtir, maturar, refletir o seu trabalho, porque tem a imposição da publicação quantitativa, não necessariamente qualitativa, né? A cada triênio que a CAPES avalia. Né? Então, isso é um pouco que eu trouxe, não sei se acho que vou deixar para você falar do antes, depois a gente já vai para o debate, pode ser? Onde eu vou recuperar? Sim, vocês não. Sim. A gente adora. É muito legal esse É muito ruim, irônico, né? Então, a gente tem trabalhado com esse gráfico lá. Eu que estou fazendo um debate sobre a questão da contra-reforma do Estado, esse gráfico, eles fizeram contra-reforma na área salarial. Mudaram muita coisa da nossa vida, mas se vocês olharem todas as carreiras aqui, que estão com mais altos salários, mesmo com nível médio, são as carreiras que o Bresser Pereira chamava de típicas de Estado, né? Que não iam perder estabilidade e que iam ser melhor remuneradas. Né? Pode ler algumas E todas as carreiras que estão da metade para lá são carreiras que são as carreiras da área não típica do Estado que o Bresser Pereira quis privatizar. Você pode ler algumas delas? Não dá para a gente enxergar. Não dá para ler? Não, então tá. Não, tem que Aí, o assuntinho é nível não dá para virar. Hã? Você não consegue virar o gráfico? Polícia Federal, advogado da União, defensor público da União, procurador da Fazenda, procurador federal, quadro suplementar da AGU. Só que eu gosto de fazer uma comparação. auditor fiscal. A gente está aqui, viu? Tirar uma espécie superior de 40 horas, que é a comparação de tempo. Agora, muito legal aí, só quiser ver. Eu pessoal de nível médio da Polícia Federal, né? Ali, ó. Os marronzinhos, os marronzinhos. Mas Achou? Polícia Federal ali, ó. Primeiro marrom. Agente penitenciário federal, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Nível médio, vamos lá. São todos Ciência e tecnologia, nível médio, né? sem contemplar. Todos esses marrões aqui são nível médio para a imagem de professor 40 horas de doutorado. Sem contemplar legislativo e judiciário. Então, na verdade, o que o Bresser Pereira queria fazer na reforma do Estão Estado, acima. fizeram na nossa malha salarial, né? Ou seja, uma hipervalorização de algumas carreiras e saúde, educação, cultura, tudo lá abaixo. Ali está o professor titular, onde está o professor adjunto ou associado? Deve estar na É, agora.